E aí, galera que segue a Audio System no YouTube, aquele abraço, tudo bem? Tô aqui mais uma vez para a gente tirar algumas dúvidas aí em relação a sistemas de áudio e vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que gera muita dúvida com relação a distâncias, com relação a modelos, com relação à viabilidade de uso, que é a questão do projetor e tela de projeção, né? Tem muito cliente que nos procura aí, muitas vezes com desejo de ter um projetor e uma tela, e muitas vezes o ambiente não está tão viável assim, tão favorável para esse tipo de equipamento, né? E muitas outras vezes o cliente tem, pelo contrário, uma pretensão de trabalhar com uma televisão grande e acaba nem se dando conta de que poderia ter no projetor e na tela uma imagem maior, uma excelente qualidade de imagem, né? Tem projetores aí Full HD nativos, 4K nativos, e muitas vezes gastando igual ou até menos do que ia gastar numa televisão grande, né? Fora isso, a gente traz aponta outras vantagens da relação da projeção, né? A projeção, ela não cansa a visão, porque o projetor joga a luminosidade em direção à tela, né? O contrário, no televisor, a televisão produz a luminosidade, o backlight do display, e essa luminosidade excessiva vem em direção à nossa visão. Então é normal assistir 2 filmes num televisor e ter aquela sensação de fadiga ocular, né? No projetor tu não tem essa limitação. O projetor ele vai estar inserindo essa luminosidade direto na tela, e o que a gente recebe é o contraste de cores sobre a superfície da tela, né? Essa é uma vantagem. Segunda vantagem, um sistema aí que eu gasto em torno de uma média de projetos, é um projetor de alta definição Full HD, com uma tela elétrica, vai gastar em torno aí de, dependendo do modelo, de 10 a 15 mil reais, né? Para uma tela, vamos supor, de 92 polegadas. Uma imagem bem interessante, né? São 2,3 metros, 2,4 metros de largura visual de imagem. Então, num investimento desses aí, vamos supor de meio termo, 12 mil reais, a partir do momento que eu tenho um projetor, um problema no projetor, eu substituo a lâmpada. Uma lâmpada aí custa em média hoje na internet de 600 a 900 reais, né? Se eu tiver um problema técnico com o próprio projetor, que me impossibilite o reparo, o que é bastante difícil, mas vamos supor que na pior das hipóteses o reparo não justifique o valor, né? De todo o meu sistema que eu gastei 12 mil reais, eu vou estar perdendo, entre aspas, em torno de 5 a 6 mil reais de um projetor de alta definição, né? Numa situação de uma manutenção, é muito mais prático eu retirar um projetor do local e fazer uma substituição de lâmpada, uma limpeza, ou encaminhar ele para uma assistência técnica, do que retirar da parede aí uma televisão de 75 polegadas, 80 polegadas, 84 polegadas. Então, nessa logística toda, eu apresentei já aqui diversas vantagens de se ter o projetor, né? Com relação à luminosidade do espaço, hoje em dia os projetores eles aceitam muito melhor essa questão da luminosidade do ambiente. Então eu tenho diversos modelos de projetores que vão atender aí demandas de sala. Obviamente que nenhum deles, exceto projetores de uso profissionais, que não vem ao caso aqui, nenhum dos projetores residenciais vai competir com a luminosidade do sol batendo na tua tela, né? Isso não existe. E mesmo que fosse um televisor também, se o sol pega na parede da TV, a tua imagem vai ficar bem prejudicada, ou mesmo até impossibilitada de visualização, né? A televisão ela tem o brilho da tela frontal, e isso reflete também, né? Reflete portas, janelas, lustres. Então tem diversas incoerências aí que muitas vezes o cliente acaba tendo até por uma bagagem de conhecimento anterior, né? Os projetores nos últimos 5 anos eles evoluíram demais, os preços baixaram demais, a alta definição de imagem, custo barato de lâmpadas que duram 6 a 8 mil horas, que na prática aí, os clientes acabam tendo necessidade de trocar uma lâmpada dessas a cada 3, 4 anos, por 600 a 900 reais. Então é um insumo barato para substituição do projetor e deixar ele zero, né? Fora isso, os projetores também trazem as conectividades, né, de HDMI, recurso de 3D, e a relação de resolução vai muito do modelo que
a empresa que for comercializar vai sugerir. Mas na prática, projetores com Full HD, com alta definição, são excelentes, né? Até porque 90% do conteúdo que a gente utiliza na televisão ou no projetor hoje é TV a cabo, né? A TV a cabo não é nem Full HD nativo, né? A resolução. Então, ter um projetor 4K me limitaria muito na possibilidade de conteúdo que eu vá ter acesso a vincular nessa TV. E não adianta ter uma televisão 4K e jogar uma imagem Full HD ou uma imagem HD, ela não vai fazer milagre, né? A falsa promessa de um upscaling numa TV ou num projetor é mera baboseira, porque se fosse verídico esse upscaling, ninguém investiria milhões em uma emissora de TV para transformar o sinal para 4K. Faria simplesmente a comercialização de um equipamento que fizesse o upscale na casa do espectador e tudo estaria resolvido, na verdade. Então, não acredito nessa situação de upscale para nenhum equipamento. O que existe, na verdade, em alguns equipamentos é um tratamento de imagem para que justamente não tenham perdas, né? Porque um sinal ele também vem com certa informação de interferência, de ruído, muitas vezes por uma questão elétrica, por uma questão de perda de sinal de um cabo de antena. Então, um equipamento com um bom processamento de vídeo, ele vai fazer isso, ele vai fazer com que o reprodutor de vídeo ele não sinta uma perda em relação a essas interferências, né? Isso também a gente vai aprofundar muito se for falar em tudo isso, porque aí tem uma série de outros recursos, né? Um bom condicionador de energia que possa filtrar aí um sinal de TV a cabo também, para prevenir uma queima das portas HDMI e para prevenir interferências no sinal de imagem, né? No sinal digital a imagem é derrubada, né? Não tem aquele meio termo de uma imagem ruim, começa a quadricular, começa a falhar o áudio. Então o sistema de imagem digital ele é constituído em dígitos binários 0 e 1, e isso não me dá um meio termo de qualidade, ou tem o sinal ou não tem, ele cai, picota, quadricula, né? Mas então, o vídeo aqui é para falar sobre projetor e tela, então vamos lá, vamos voltar. Em questão de telas, as telas hoje elas se dividem em alguns grupos. Nós temos as telas fixas, que são quadros na parede, né? Um tecido tensionado em geralmente uma moldura de alumínio. Nós temos as telas em vidro, a chamada dual screen, produzida em São Paulo. A dual screen ela é uma tela num painel de vidro, né? É uma película de alta definição forjada nesse vidro para não ter nenhuma impureza de cola, de pigmentação, porque em alguns casos eu posso usar películas que sejam dual. Então eu consigo ter uma tela de vidro dividindo dois ambientes e projetar de um lado e a imagem sai espelhada do outro também, né? Essas películas da dual screen elas podem ser na coloração mais acinzentada, que são as high contrastes. Existem películas na coloração black, né, que é um lançamento da dual screen, uma tela toda preta fosca. E posso ter a convencional, que é a película branca, né? Também um outro segmento são as telas elétricas motorizadas, né? E nesse caso eu preciso de uma alimentação elétrica, tem a situação de um motor. Então, para quem está ponderando colocar isso, aqui em Florianópolis, por exemplo, é uma ilha, a gente está cercado pela maresia. Então, para quem não usa com muita constância o sistema, uma tela motorizada, com o passar do tempo, ela pode dar alguma manutenção necessária, né? Porque o eletrônico aqui na orla, ele sofre muito quando ele não é utilizado, né? O circuito não aquece, não espelha ali aquela maresia que vai se incrustando, e aí muitas vezes o cliente chega no verão aqui, quer usar o sistema, e aí queima receiver, queima televisão, queima tela, queima lift de projetor, enfim, o eletrônico acaba não tendo uma vida útil legal. Por isso é bom usar aí pelo menos 1, 2 horas, deixar o equipamento ligado a cada 15 dias aí, pelo menos, né? Para que essa maresia ela não fique se incrustando ali no circuito eletrônico dos equipamentos, né? Estou estendendo demais o assunto, já estou falando de outras situações, mas enfim, uma coisa vai puxando a outra, e nesse nosso ramo é assim, né? Uma situação acaba linkando na outra, e aí muitas vezes a gente perde o eixo aí e vai caminhando direto para 300 assuntos e estava falando de apenas um, né? Outra modalidade de tela, voltando ao assunto, é a tela manual retrátil. Ela é uma tela que funciona basicamente igual a uma tela elétrica. Ela recolhe dentro de um case, num estojo,
Pode ser usada com moldura em forro de gesso também, uma moldura para fazer o acabamento desse corte, né, que vai no teto. E a tela retrátil manual, ela é acionada manualmente, como o próprio nome diz. Eu puxo ela tem um acessório para engatar no eixinho central dela, na barra que fica afora um pouco do teto. Encaixo essa alavanquinha nela, puxo, ela vem com tensionamento também lateral, né? Tela tensionada sempre. Ela vem com tensionamento lateral para esticar o tecido, quando ela chega no ponto ela trava. Para soltar e recolher, eu dou um joguinho para baixo e vou acompanhando. Se eu soltar, ela bate lá em cima, estraga, né? Meu gesso, inclusive. Eu vou acompanhando com esse acessório, essa haste, até que ela chegue no ponto final. Essa tela menos utilizada, esteticamente ela não tem muita diferença de uma tela elétrica aberta, mas manualmente ela é mais complexa de se utilizar, né? Não é uma coisa tão charmosa quanto um controle remoto ou a integração da tela elétrica com o projetor. Quando eu ligo o projetor, a tela já baixa também, né? Mas basicamente são esses 4 modelos: tela fixa, a tela em vidro, a tela elétrica e a tela retrátil manual, né? O que muda de uma confecção de uma tela para outra? Depende muito do tipo de película ou de tecido que eu vou utilizar nessas telas, né? Todas elas existem nas versões High Contrast e o natural, que é o branco, o Matte White, né? Matte White. Então depende muito do tipo de projetor, da luminosidade do projetor, do tipo de ambiente, né? Consigo ter algumas variações de tela aí que a gente pode falar mais à frente, ou vocês podem mandar perguntas aí também sobre o que pretendem utilizar na sala de vocês, para a gente ir se ajudando e esclarecendo tudo isso, né? Com relação a projetores, o que eu recomendo são projetores de tecnologia DLP, são projetores em que a imagem ela é formada no chip chamado DMD. Então o DMD ele forma a imagem por completo e joga para o conjunto óptico para projeção, né? Os projetores de outro modelo seriam projetores LCD. Aí são mais comuns para projetores da marca Epson, Sony, Sanyo, Benq em alguns modelos, não todos, NEC em alguns modelos, não todos também. O LCD, como ele é feito? Ele é formado por 3 telinhas, pequenas telas de LCD, cada uma numa coloração primária, e um conjunto óptico da projeção, ele junta a imagem que é produzida nessas 3 colorações e forma a imagem final, né? O problema desse tipo de tecnologia para alguns determinados modelos e marcas de projeção é que a formação dessa imagem separada em cores, ela pode gerar um certo efeito rastro, né? Que é aquele efeito em que eu vejo uma bolinha de tênis numa partida e consigo visualizar essa bolinha se deslocando por uma atualização de frame ali, ou de hertz também. Isso acontece em televisores mais antigos também. Então, em função disso, dessa qualidade de formação do chip DLP, que é um chip da Texas Instruments, a Texas Instruments ela fornece esse chip para diversas marcas aí, mas ela que patenteou a tecnologia. Os chips DLP são os mais utilizados em projetores para home cinema, né? Então, eu particularmente dou preferência para projetores que trabalham com essa tecnologia. Entre eles, o que eu mais utilizo nos projetos é o projetor da Optoma, uma marca americana com extremo know-how aí, com diversos modelos e com um custo-benefício bem interessante no Brasil também. Tá certo, pessoal? A gente vai fazer um link agora para uma outra parte do vídeo em que eu vou mostrar no meu showroom as disposições e falar um pouco sobre a questão de medidas